O que é a forma? É a definição. Então eu tenho uma definição de folha, eu tenho uma definição de como se gasta. Eu faço aqui uma cesta de preferências e coloco as pessoas que consomem aquilo ali. Cada pessoa vai ser diferente, cada pessoa vai ter uma fórmula que descreve que é um pouco diferente, da mesma maneira que cada folha é diferente, mas elas têm uma forma em comum. Qual é a diferença do ótimo de Hicks para o ótimo marshalliano, né? É que o ótimo marshalliano, ele tá exaurindo a renda. Eu gasto tudão. Acho que a gente associa geralmente a pobre, né? O pobre recebe e gasta tudo o que recebe. Mas tem gente com renda alta que gasta tudo também, né? E como é o ótimo do Hicks? Ao invés dele torrar a renda, a pessoa pensa assim, eu vou garantir o meu bem-estar. Não importa os preços. Os preços podem aumentar muito, tudo pode ficar mais caro, mais barato. Eu posso até mudar a locação dos meus recursos. Eu posso até gastar de uma maneira diferente, mas eu vou garantir o meu bem-estar, né? Em termos econômicos, o bem-estar é uma determinada utilidade. A minha interpretação é que pessoas extremamente ricas vivem um ótimo Hicksiano, né? Um cara que é bilionário, se ele ganhar um pouco mais, se ele ganhar o dobro, se ele tomar um prejuízo, ele não vai deixar de consumir as coisas que ele gosta, ele vai manter a utilidade dele lá, daquela maneira. Mas é interessante que a gente pode associar também esse ótimo à ética estoica, né? Os estoicos eram famosos por manter uma utilidade baixa, que tem um padrão de vida mais barato. De maneira que, se acontecer algum infortúnio, eu não vou ser tão abalado, porque eu já vivo num padrão baixinho. Se eu consigo ser feliz num apartamentinho simples, comendo barato, saindo pouco, cara, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Assim, teria que ser uma tragédia muito grande para me tirar desse padrão baixinho, simples, sabe? Repara que essas duas fórmulas matemáticas, elas são igual folha. Você tem uma forma, você tem uma definição. Nesse caso, não é uma definição subjetiva, né? Porque está descrito ali. É uma definição que eu chamo de intersubjetiva, né? É uma definição que a gente compartilha ali. Está explícita, né? Está mostrada ali. Então tem essa forma, né? Que é a definição. E da mesma maneira que eu tenho a forma, que é uma folha, e eu encaixo todas as folhas naquela forma, na descrição do ótimo, seja o marshalliano, seja o Hicksiano, eu tenho uma forma e eu vou encaixar todas as pessoas. E, enfim, pode ser que alguma pessoa prefira gastar zero em alguma coisa. Aí, no caso, eu coloco um expoente daquela preferência lá, elevado a zero. E quer dizer que você gasta tudo no outro bem. Mas o que importa é o seguinte, o que é a forma? É a definição. Então eu tenho uma definição de folha, eu tenho uma definição de como se gasta. Eu faço aqui uma cesta de preferências e coloco as pessoas que consomem aquilo ali. Cada pessoa vai ser diferente, cada pessoa vai ter uma fórmula que descreve que é um pouco diferente, da mesma maneira que cada folha é diferente, mas elas têm uma forma em comum. Tem uma coisa mágica aí, né? Porque a forma 3 se aplica a 3 de qualquer coisa. Então há 3 planetas, por planeta, coisa gigante. Ou 3 átomos, com uma coisa pequenininha. Ou 3, sei lá, 3 amores, 3 deuses, 3 laranjas, 3 prédios, 3 frutas, né? Tem uma forma que se aplica a uma diversidade de coisas. E essa fórmula do ótimo marshalliano, ela se aplica a infinitas coisas também. Ela vai se aplicar a infinitas pessoas que têm preferências por consumo. Mas não é meramente isso, assim, é muito mais. Ela vai se aplicar sempre que tem aquela característica. E qual é a característica fundamental para a gente aplicar o ótimo marshalliano? É a característica que permite que a gente use o ótimo marshalliano. É que as pessoas tenham cestas de consumo que se dividem em manutenção e diversão? Não, pode ser outro tipo de cesta. Tem diversas outras cestas. O fundamental para o ótimo marshalliano é que obedeça a algumas características. E quais são? O ganho marginal decrescente, né? Então tem que ter o ganho marginal decrescente, porque a partir do ganho marginal decrescente, se você consome diversos produtos, todos com ganho marginal decrescente, tem um ótimo de equilíbrio, em que você consome uma proporção deles. Se não tiver o ganho marginal decrescente, não tem equilíbrio. E a outra característica é que haja uma restrição, no caso, a restrição à renda. Mas se eu encontrar alguma outra coisa que tenha essas mesmas características,
quer dizer, que tem o ganho marginal decrescente e que tem uma restrição, então eu posso aplicar o ótimo marshalliano também, não precisa ser para economia. Uma que me chama muita atenção, porque é algo que eu pratico, é a própria musculação. Na musculação a gente tem ganhos marginais decrescentes. O que isso quer dizer? Se eu malho um pouco o bíceps, ele cresce. Se eu malho um pouco mais, ele cresce. Mas aí chega um ponto que se eu malhar um pouco mais, ele não vai crescer mais, entendeu? Vai chegar um ponto até inclusive que ele vai piorar, porque vou machucar tanto o músculo a ponto dele não conseguir se recuperar. Então ele também tem ganhos marginais decrescentes. E o que seria equivalente ao preço? É a sensibilidade do meu organismo ao exercício. Então uma alta sensibilidade seria equivalente a um preço muito baixo. Ao passo que, se eu preciso de fazer muito esforço para crescer aquele músculo, seria equivalente a um bem caro. E o treino de musculação, ele também tem uma restrição. No caso da economia, dos consumos de bens, a restrição é a minha renda, né? É o tanto que eu ganho. Mas no caso da musculação, eu posso dizer que a minha restrição pode ser, por exemplo, o tempo que eu passo na academia. Beleza, que legal, né? A gente tem um ótimo marshalliano. Nos termos econômicos, o ótimo marshalliano é o ótimo de quem não é rico, né? É de quem exaure a renda, gasta toda a renda e tenta conseguir o melhor ganho possível. Na metáfora da musculação, seria o caso de alguém que tem um tempo limitado para se exercitar e tenta alcançar o melhor resultado possível usando aquele tempo que ela tem para malhar. Mas a gente pode pensar também no que seria o ótimo rixiano, né? O que é o ótimo rixiano em termos de economia? É o que eu chamei de um rico, né? Eu vou ter o meu bem-estar e não importa o tanto que eu tiver que gastar para isso, eu vou gastar o tanto que for. Na musculação seria, eu não negocio com o resultado que eu quero, o resultado que eu quero é ficar monstrão e o que eu vou modular é o tempo que eu vou usar para malhar, é isso que eu vou modular para minha restrição, que é o que eu quero ficar, que é monstrão.